Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos aprender a estrutura das palavras, como que essas palavras são estruturadas e como elas são formadas, tá? Essa parte está dentro da ortografia, que está ali na nossa parte da fonologia também, da fonética. Então, ó, as palavras são divididas em unidades menores de caráter significativo. Aqui damos o nome de morfemas ou elementos mórficos, tá ok? E aí, nós vamos justamente aprender esses elementos morfos. Vamos começar aqui com o radical e a raiz. Então, ó, elementos básicos que carregam a significação principal das palavras, no qual se adiciona os demais morfemas. Ou seja, pelo radical, podemos saber o sentido original da palavra, ele não flexiona. Então, o que é o radical? Nós temos mania de ensinar que o radical é a parte principal ali da palavra. Como assim, professor? Olha aqui, ó, o radical da palavra vendedor, vender ou venda vai ser o quê? Vende. Ó, até aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui é a parte principal, porque ela não se flexionou. O que é isso não se flexionou, professora? Ela não mudou, ela continuou, né, a mesma forma. Olha, ela vem aqui em todos, ó, tá vendo, ó? Então, aqui é o nosso radical. A vogal temática, ou seja, são vogais temáticas verbais, que vão dar ali a forma da nossa conjugação. Lembra que nós trabalhamos as conjugações do infinitivo? Terminação a, ar, terminação er, terminação ir, ou seja, primeira, segunda ou terceira conjugação, justamente ele vai se dar através ali, né, da nossa vogal temática. Cantar. Cantar, nós temos a vogal temática A. Por isso aqui, pessoal, que é considerada aqui, né, a primeira conjugação. Depois, segunda conjugação, terceira conjugação, ok? Então, sempre, né, nós vamos analisar as vogais temáticas aí. Nós temos também o tema. O que é o tema, pessoal? O tema é o elemento básico significativo, ou seja, ele vai ser a soma do radical com a vogal temática. Muitas das vezes, eles vão ser o quê? A palavra, né, por inteiro, que é o tema, a palavra completa. Artista. Artista, nós temos aqui, ó, a nossa vogal temática, a desinência, né, de plural, mas aqui nós temos o que? O nosso radical. Então, quando eu pego esse radical e somo ele com a vogal temática, eu tenho o que? O tema, a palavra completa, ok? Aí nós vamos trabalhar os afixos, que são os mais cobrados aqui na prova, tá? Então preste bastante atenção. O que seriam os afixos? Os afixos, eles vão ser divididos em dois, tá? Nós temos os prefixos, que o próprio nome já fala. Se é prefixo, ele vai vir o quê, pessoal? Antes, tá ok? Não se esqueçam disso. Se é sufixo, ele vai vir o quê? Depois, tá ok? Depois. Os prefixos, ele vai vir antes daquele radical. Exemplo, submarino e infeliz, tá vendo? Porque o meu radical aqui, ó, da minha palavra, é o quê? Aqui no caso vai ser o marino aqui, né? E o feliz. Então, o sub, ele é um prefixo e o in também. Já o sufixo, ele vai vir depois do radical. Olha aqui, ó, nós temos o radical feliz, então eu tenho o sufixo mente. E de some, eu tenho aqui também, né, ó, o sufixo ali NTE, ok? As desinências são para quê, pessoal? As desinências são justamente para indicar as flexões, e elas podem ser nominais ou verbal, tá? As desinências verbais, elas vão marcar ali o modo, o tempo, o número e a pessoa do verbo, tá? Da mesma forma também que as desinências nominais. As desinências nominais, o que elas vão marcar? Apenas o singular e o plural, e o gênero, né? O masculino e o feminino. Então, toda vez que você vê falando de desinência, pessoal, é o quê? A marcação aí são elementos que vão modificar, indicando as flexões. Olha, por exemplo, de modo e tempo. A marca. Então, aqui, pessoal, o modo. O modo é que eu tenho o verbo no pretérito, né? No passado. E esse vá aqui indica que é no imperfeito do indicativo, tá? Então, aqui eu tenho o modo e eu tenho o tempo. O número é pessoa, amo. Número. O número, pessoal, é lá se é primeira pessoa, se é segunda pessoa, terceira pessoa. Então, aqui eu tenho o número o quê? Primeira pessoa. E é o quê? Do singular ou do plural? Do singular. Então, ou seja, que demonstra o número e a pessoa que é. Se essa pessoa é do singular ou do plural, ok? A desinência também do mesmo jeito, quando é nominal. O de gênero. O de gênero, ele vai trabalhar lá se é masculino ou feminino. Por exemplo, menino. Menina aqui, eu tenho que a desinência masculina e eu tenho a desinência que está no singular. Então, masculino singular. Menina, eu tenho a desinência
feminina que está no singular, tranquilo? E aí nós vamos ter as formações das palavras. As formações das palavras, nós vamos ter a primitiva, derivada, simples e composta. Então, vem comigo, vamos aprender cada uma delas. Ó, a palavra primitiva é justamente quando nós entramos lá no substantivo, quando formos estudar o substantivo que nomeia os seres, nós vamos aprender isso aqui. É muito tranquilo. A palavra primitiva, o próprio nome já fala, primeira, né? Então, se é a primeira palavra, ó, mar e flor, tá vendo? Já as derivadas que vão derivar dessas primeiras palavras, ó, remar e floricultura, tá vendo? Então, pessoal, as derivadas o próprio nome já fala, vão originar de outras. A simples é que vai ter apenas um radical, vai ser do mesmo jeito lá no substantivo. Ó, força, leal, tá vendo? Já as compostas, nós vamos ter dois radicais. Ó, couve-flor e guarda-chuva. E eles vão ser marcados aqui, né, pelo hífen, né? Então, aqui é bem tranquilo. E aí, o que cai bastante na prova também? A derivação. A derivação já é um assunto bem cobrado mesmo, né? Principalmente ali, que nós vamos aprender a derivação imprópria, ou também chamada de derivação de substantivo. Então, vocês têm que prestar bastante atenção. Ó, a derivação prefixal ou prefixação, que a banca pode comprar, é quando nós colocamos, acrescentamos um prefixo numa palavra. Ó, infiel, desleal, tranquilo, né? A sufixal ou sufixação é quando colocamos apenas o sufixo. Aí vai estar lá no final, ó. Temos o fiel, o radical e o mente, tá vendo? Leal e o mente. Então, aqui nós colocamos apenas o sufixo. Nós vamos ter as que confundem que a banca gosta de cobrar, que é a prefixal, o sufixal e a parasintética, porque elas são bem parecidas. Qual que é a diferença? A prefixal e a sufixal, elas vão acrescentar tanto um prefixo como um sufixo. Só que nesse caso aqui, eu posso estar retirando tanto ou o prefixo ou o sufixo, que a minha palavra ainda ela continua tendo sentido. Eu posso falar desleal ou posso falar que é lealmente, tá vendo? Já a parasintética, ela acrescenta esse prefixo, esse sufixo, só que nós não podemos, né, tirar. Eu não posso falar enver ou só vernizar. Eu não posso falar à noite ou noitecer. Fica estranho, tá vendo? Então, ou seja, não tem como, se acrescentar um prefixo ou um sufixo apenas, a palavra não terá sentido, tá vendo? Então, ela precisa dos dois, por isso que é chamada parasintética, para que realmente ela tenha sentido ali completo. A derivação regressiva, ela quase não é cobrada em prova, mas é justamente o quê? A volta, né, dela aqui para redução primitiva. Como assim, professora? A palavra ela vai estar, né, ali no infinitivo. Opa, pulou aqui. Ela vai estar no infinitivo e aí vocês só vão estar tirando ali o R, ó. Lutar, luta, dança, tá vendo, ó? Vem de dançar. E aí o que eu falei para vocês que mais cobram em provas é a derivação imprópria. Por quê? A derivação imprópria, ela tem uma conversão aí da mudança de classe. Como assim, professora? Ela vai alterar a classe gramatical. E isso justamente vai pegar muitos alunos. Eu gosto sempre de brincar com esse exemplo aqui, ó. Porque, gente, não tem coisa melhor que comer, né? Vamos ser sinceros. Então, peraí, deixa eu só ver se minha caneta vai funcionar. Hoje eu não sei o que está acontecendo, essa caneta não vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, o comer é satisfatório. Aí, se eu perguntasse para vocês, quantos verbos nós temos aqui nessa frase? Aí todo mundo diria, professora, tem dois verbos, o verbo ser aqui e o verbo comer, né? O verbo é e o verbo comer. Não, aqui, ó, se eu fizer a pergunta para o verbo, o que é satisfatório, pessoal? O que é satisfatório é o quê? O comer. Então, esse o comer, ele foi determinado por esse artigo. Ele teve um determinante antes. Então, ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. E é justamente aqui aconteceu uma derivação imprópria, teve uma mudança de classe, tá? Ó, aquele jogador de basquete é muito alto. Aqui esse alto, ele está se referindo o quê? A um adjetivo. Nossa, meu marido fala muito alto. Então, aqui já é o quê? Um advérbio, né? A forma que o marido dela fala. O jantar foi muito bom, jantar de substantivo. Vamos jantar agora? Agora o opó já é verbo, tá vendo?
Então, é justamente quando acontece, né, essas mudanças aí de classes gramaticais, nós falamos que ocorreu a derivação imprópria, tá? Isso aqui cai bastante aí em provas. A composição, pessoal, é muito tranquilo. Nós temos dois tipos de composição, né? Nós temos a composição por aglutinação. O que seria composição por aglutinação, pessoal? A aglutinação, o próprio nome já fala, aglutinar, unir, né? Ou seja, podendo ser na grafia ou na pronúncia. Então, aqui, ó, Planalto, Fidalgo, tá vendo? Só que aqui, o que acontece? Ele vai ter a perca de um elemento, tá ok? Ou, às vezes, ele vai ter até o aumento de um elemento, tranquilo? Já a justa posição, as palavras não alteram, continuam sendo faladas e escritas do mesmo jeito que antes se juntaram. Ó, o beija e o flor. Cachorro quente, tá vendo? Não houve perca de elemento. Então, vocês vão lembrar que a aglutinação, né, é a junção onde vai ter o quê? Perca de elemento. Qual elemento? O elemento ali no seu radical, né? Ali na sua palavra. Já aqui, a justa posição, a palavra não teve perca, ela não teve perca de uma vogal, de uma desinência, não teve perca de nada, ok? Abreviação ou redução, pessoal, a forma reduzida de uma palavra, por exemplo, moto, motocicleta. Então, aqui, a abreviação é bom sempre lembrar para vocês que nós utilizamos abreviações, né, em várias palavras. Inclusive, era bastante cobrado antigamente, não sei se vocês lembram, lá na quinta série, quando nós trabalhávamos lá os pronomes de tratamento, a professora gostava, né, não sei se vocês lembram disso. Quem lembra disso, coloca aí para mim no chat aí, comenta. Que a professora gostava que nós fizéssemos o quê? Aquela abreviação ali, né, das palavrinhas dos pronomes de tratamento, né? E aí, toda a vida, muitas pessoas ainda, né, apanham com isso. Por quê? Nós temos o você, que hoje, né, as pessoas mudaram. Colocou você com VC, mas nunca foi, né, pessoal? Se você lembra lá dos pronomes de tratamento, você, a abreviação correta, né, do você, sempre foi o quê? Só um V e o pontinho, tá bom? Só o V e o pontinho. Então, assim, a abreviação, professora, ela é bem vista na redação? Pessoal, não. A abreviação, ela não é bem vista, tá? Inclusive, alguns examinadores até tiram nota. O que pode ser colocado na redação é a sigla, tá? A sigla, sim. Mas a abreviação, não, porque eles têm como ali uma preguiça, vamos dizer assim, né? Eles têm essa percepção aí. O que é o hibridismo? Isso aqui são só nomenclaturas que é importante vocês saberem, caso caia lá. Vai ser união de palavras aí, né, de línguas diferentes. Então, teve um hibridismo, híbrido, né, duas coisas em uma só. Então, a mistura aí de palavras aí, né, de línguas diferentes, países, assim vai. A onomatopeia, né, nós vamos trabalhar também na figura de linguagem, então, tranquilo, questão de imitar o som. E o neologismo também já caiu em várias bancas aí, né, falando sobre o quê? Que é a criação de uma palavra, né, que vai derivar de outra, juntou ali e cria um sentido de uma palavra. E às vezes acaba que essas palavras, nós temos várias palavras na língua portuguesa que foram formadas de neologismo e que depois acabou, né, sendo aí aceitas dentro do nosso dicionário, tá? Hoje o neologismo, ele não faz parte, o neologismo é algo, né, que é trabalhado na forma coloquial, tá? Não esqueçam disso, tá? O neologismo é coloquial, tá ok? Vou até colocar aqui para vocês, ó, coloquial. Só que, assim, algumas palavras, né, através de tantas pessoas usarem no dia a dia, já foram aceitas. Então, ó, sextou, sabadão, a gente tem mania de falar, né, printar, tá vendo? Essas palavras não existiam. Ou maravilhindo, você misturar aí duas palavras aí para formar uma só, ok? Aqui, vamos tentar aqui um pouquinho, vamos ver se a gente aprendeu. Ó, marque a única alternativa em que a palavra não se forma pelo processo de composição. Ou seja, aqui que é uma palavra que ela não teve formação de processo de composição. E aí, vamos ver? Ó, de composição aqui, beija-flor nós tivemos, né? Ó, né? O beija e o flor. Perna alta também, que é perna alta. Amanhecer e desalmado, aqui nós achamos, aqui nós não tivemos processo de composição. Não, professora, não, aqui nós tivemos a derivação parasintética, já até apareceu ali a resposta. Por que, professora, derivação parasintética? Lembra lá que eu falei para vocês? Das palavrinhas que são acrescentadas os afixos? Então, aqui, ó, se vocês perceberem, nela aqui, ó, nós temos o amanhã, né? A
palavrinha manhã, aqui, o radical. Então, foi acrescentado o a e o ser. Desalmada aqui vem de alma, né? Então, foi acrescentado o ado e o des aqui. Então, aqui eu tenho uma parasintética. Por que é parasintética? Porque eu não posso estar fazendo a retirada de um, né? Dos afixos. Essa palavra vai ficar sem sentido, ok? Temos mais uma. Qual a única alternativa abaixo que tem apenas palavras formadas por composição por justaposição? E aí, vocês lembram da justaposição? Vamos lá. Aglutinação, ele vai ter perca. A justaposição, ele não vai ter perca, tá ok? Então, vamos observar. Café com leite, guarda-chuva, pontapé. Vinagre, né? Aguardente. Planalto. Então, vamos lá. Escolarização, desigualdade e abençoar, isso aqui nem é, né? Girassol, vai e vem, embora, também não. Mal me quer, fidalga, filho de água e pernalto. Café com leite, guarda-chuva e pontapé. Aqui, né, pessoal? Aqui nós tivemos, né? Na letra A, não teve, né, perca de elemento. Ixi, aqui tanto aqui, vamos observar? Café com leite, guarda-chuva e pontapé. As palavras foram formadas, né, juntas, de mais radical, sem perder aí nenhuma alteração fonética, sem perder nenhuma letra. Vamos ver vinagre, aguardente, planalto? Vinagre é junção de vinho mais acre, aguardente de água mais ardente, planalto, plano mais alto. Escolarização, e desigualdade abençoar são derivação sufixal, então não tem nada a ver, né? A palavra primitiva aqui, escola, tal. Depois... Girassol vai e vem embora. O girassol é formado, né, por processo de composição por justaposição, porque ocorre, né, junto do verbo girar, com o substantivo sol. Já vai e vem, palavra formada por processo de composição por justaposição, porque ocorreu a junção dos verbos vai e vem. Mas o embora é em boa hora, então perdeu, né, ali a fonética, era para aglutinação, então não poderia ser essa. Mal me quer, fidalgo, pernalto, o mal me quer também não sofreu alteração, mas a palavra fidalgo sofreu, porque é filho de algo, e pernalta também sofreu, que é perna alta. Então, ele perde um A aqui, tá vendo? É isso. Então, terminamos aqui, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, reveja essa aula de novo. E qualquer dúvida, pode estar me procurando, certinho? Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.